Olá, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um culto da Igreja da Família, um culto online. Eu espero que você e sua família participem desse culto de uma maneira tranquila, uma maneira de paz. Convide mais pessoas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal da igreja. Também acione o sininho para receber as notificações. Deus quer falar algo ao seu coração. E nesse momento vamos conversar com Deus. Ore com todo o seu coração, de toda a sua força. Peça a Deus que ministre o seu coração, que ministre o coração da sua família. Feche seus olhos. Pai, nós bendizemos o Teu nome, adoramos a Ti porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é tremendo. E pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que neste momento de celebração, neste culto de celebração, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, ministra cada coração, ó Deus, que está angustiado, cada coração que está triste, cada coração que está preocupado, Deus. Traz paz sobre as famílias, Senhor. Nessa dificuldade que estamos vivendo, ó Deus, confiamos em Ti, confiamos que este momento de celebração, Pai, tem um poder muito grande nas vidas que estarão ouvindo, que estarão assistindo, Senhor. É assim que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus de amor, vida das, tua luz sempre brilhará, e ao que morto está, sopras e trazes a vida. Grande é, Senhor, cada instante, Senhor, te rendemos louvor, o nosso louvor. Cada instante, Senhor, nós rendemos louvor só a Ti, só a Ti, Jesus, porque não há outro. Deus de amor, vida das, tua luz sempre brilhará, e ao que morto está, sopras e trazes a vida. Grande é, Senhor, cada instante, Senhor, te rendemos louvor, o nosso louvor. Cada instante, Senhor, nós rendemos louvor só a Ti. Cada instante, Senhor, te rendemos louvor, o nosso louvor. Cada instante, Senhor, nós rendemos louvor só a Ti. Renda todo louvor ao Senhor na sua casa. Peça ao Espírito Santo para Ele entrar na sua casa e tocar em você. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que o Senhor quer tocar em nós. Leva-nos, Deus, a uma adoração profunda a Ti. Tu és santo, Jesus. Nós declaramos que Tu és santo. Tu és santo, não há outro. Não há outro. Só Tu és. E toda a terra vai cantar, e todo ser vai declarar: grande é, Senhor. Toda a terra vai cantar, e todo ser vai declarar:
Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada até me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? E se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação, o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. O que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. E o que posso dizer?
E o que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui e acabamos de sair de um período maravilhoso de louvor e agora eu quero falar com você sobre os nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, devemos ter um coração bondoso e generoso. Então eu quero convidar você a exercer essa bondade no seu coração, contribuindo com a nossa igreja, para que nós possamos alcançar famílias, alcançar aqueles que estão precisando. Então, você que quer contribuir, olha aí na nossa telinha o número da nossa conta, através de transferência ou outros meios que vai aparecer aqui para você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar pelas ofertas. Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que aconteceu até agora e pedimos que o Senhor venha abençoar o coração de cada um que está ofertando e dizimando, que o Senhor venha alcançar o lar, suprir as necessidades e que o Senhor venha trazer, Pai, para o nosso coração bondade, para que nós possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Chegamos àquele momento especial, momento maravilhoso de juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, dia 21 de junho, estamos aqui mais essa noite para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. A palavra que Deus já ministrou ao meu coração. E eu gostaria encarecidamente de pedir a você que nesse instante você se desprendesse de tudo, se voltasse ao Senhor e deixe que Deus ministre ao seu coração a palavra. Vamos orar neste instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor pedindo que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra. Pai, fala conosco nessa noite, diante daquilo que o Senhor já falou ao meu coração e o Senhor há de falar com o Teu povo, com a Tua igreja. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos a Tua bênção, é o que nós te pedimos, e assim oramos no nome precioso de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, o profeta Jonas. Você pegando aí, voltando para o Novo Testamento, aí profeta Malaquias, Zacarias, profeta Ageu, Abacuque, Naum, Miqueias, você vai encontrar o livro de Jonas. A mensagem de hoje está baseada no capítulo 1, dos versos 1 a 7. Jonas, capítulo 1, versos 1 a 7, onde diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4: Mas o Senhor mandou ao mar um vento forte, fez-se no mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco?
levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, eu gostaria de dar início a esta mensagem falando de algo que aparentemente pareça ser familiar a nós. Algo, ou melhor dizendo, uma situação, acredito, que todos nós já passamos, que é a provação. E este é o tema da nossa mensagem: provações. Queridos, quantos de nós já não passamos por provações, não é verdade? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: para nós, os exemplos bíblicos de pessoas que passaram por provações são importantes para que possamos entender melhor esta questão. Uma das provações mais conhecidas e significativas registradas na Bíblia Sagrada é aquela a qual o patriarca Abraão passou. Ele foi submetido a oferecer o seu filho Isaque em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Deus lhe pediu que Abraão entregasse aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22. O Novo Testamento também nos revela que muitos crentes passaram por provações. Só para se ter ideia, todos os apóstolos, sem exceção, todos passaram por provações de Deus de alguma forma. Quem descreve mais detalhadamente as provações que passou em sua vida foi o apóstolo Paulo. Ele realmente passou por muitas dificuldades e sofrimento. Paulo sofreu açoites, o apóstolo Paulo passou fome, o apóstolo Paulo passou sede, ou seja, foi um homem que enfrentou dificuldades, provações em sua vida, mas tudo isso serviu para provar a sua fé, para aperfeiçoar o seu compromisso com o Evangelho de Cristo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amados, diante desta afirmação do apóstolo Paulo, podemos ver que ele tinha plena convicção de que sua vida estava no Senhor, ou seja, Paulo morreu ali abraçado com o Senhor, ou seja, com sua fé firme, convicta no Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto a você nessa noite: qual seria a sua atitude, ou melhor, qual seria a sua reação ao enfrentar uma provação? Ao lermos o relato da história do livro de Jonas, podemos ver que em dado momento de sua vida, o profeta, ele já não estava em uma verdadeira sintonia com Deus, ou seja, Jonas estava frio espiritualmente, assim dizendo. O profeta, ele já não tinha a mesma convicção que tinha no passado, ou seja, Jonas já não era aquele mesmo crente. O Senhor havia comissionado este profeta a proclamar contra o pecado da cidade de Nínive, mas ele sabia que se assim o fizesse, aquele povo estava sujeito a se arrepender e ser poupado do seu mal. Amados, isso é muito forte, preste atenção. Quantos de nós, ao passarmos por provações, ao enfrentarmos lutas e dificuldades, somos provados muitas vezes no ambiente familiar, muitas vezes no ambiente de trabalho, no ambiente onde você estuda. Pessoas muitas vezes tentam passar por cima de você, pessoas levantam falso testemunho contra você, e muitas vezes o que lhe vem à mente é que essas pessoas sejam destruídas pela ira, pelo juízo de Deus. E este foi o pensamento do profeta Jonas. Sabe, amados, a mensagem divina precisa ser anunciada. Jonas, ele não se atentou ao recado que deveria dar à cidade de Nínive, por isso experimentou grandes provações em sua vida. O verso 4 nos diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, de forma que o navio estava para quebrar-se. Provações. O que nos leva a passar por provações? Em primeiro momento, acredito que a desobediência. Sim, a desobediência a Deus, queridos,
ela pode nos ocasionar uma grande vida de provações. Jonas pagou uma grande soma para desobedecer ao Senhor, mesmo sabendo que havia uma obra a ser feita na cidade de Nínive. No verso 2, quando o Senhor conclama o profeta a pregar a mensagem de arrependimento aos ninivitas, Jonas diz assim, aliás, o Senhor diz a Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a sua malícia chegou até os meus ouvidos. O profeta preferiu manter-se em seu egoísmo. Sabe, o que me vem à mente é que o desejo de Jonas talvez seria estar entre os navios de Tarsis. Quem sabe Jonas pensava estar entre os ricos e poderosos de sua época. Só para se ter ideia, a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, a cidade mais importante de sua época. Mas o que ele não queria era ter que sofrer pelos ninivitas. O que Jonas menos queria era convencer aquele povo dos seus pecados. Portanto, Nínive era o último lugar que o profeta desejava ver, ou melhor, visitar como missionário. Por esta razão, o profeta então decide tomar uma direção oposta, ou seja, embarca em um navio cuja cidade Jope, o destino era Tarsis. E eu pergunto a você, qual tem sido, ou melhor, qual seria a sua reação? Será que você agiria de forma diferente do que Jonas, ao ser provado, ao desobedecer a Deus? Qual seria a sua atitude? Você, quem sabe, poderia sim acatar a ordem de Deus, pregar o arrependimento a pessoas que verdadeiramente precisam ouvir da verdade de Deus. Sabe, irmãos, se agirmos insensatamente como Jonas, poderemos ser engolidos por um grande peixe. O profeta foi engolido por um grande peixe porque estava no mar. Acredito que se ele estivesse no ar, seria um grande pássaro. Se estivesse na terra, seria um grande animal. Se estivesse debaixo da terra, seria um grande tatu. Essa é a minha conjectura. Acredito sim, nós podemos ser sim tragados por um grande peixe, por um grande animal, se nós desacatarmos a ordem de Deus. Amados, Deus usa aquilo que quer usar para nos levar de volta ao propósito. O caso de Jonas foi o grande peixe. Já comigo, ou com você, melhor dizendo, Deus pode usar de uma enfermidade, de uma dificuldade financeira, de um desequilíbrio emocional, ou até mesmo de aflições na alma. Sabe, podemos tomar decisões diferentes na vida e até mesmo rumos opostos, mas o que Deus quer é que nós sejamos submissos a Ele. Porém, assim como Jonas, eu e você podemos fugir até da presença do Senhor, entre aspas. Precisamos tomar o conhecimento, meus amados irmãos, de que Deus tem pressa, e o desejo do Senhor é que vidas estejam sendo salvas. Sabe, pare, reflita, pense agora quantas pessoas podem ser evangelizadas. É lógico que hoje estamos um pouco que, se assim posso dizer, impossibilitados diante desta pandemia, diante dessa dificuldade que temos enfrentado, mas nós não podemos, sabe, deixar de lado a nossa vocação, em pregar a verdade do Senhor. Sabe, temos hoje muitos meios, a tecnologia, sabe, podemos falar do amor de Deus, podemos falar do amor de Cristo a pessoas que estão sedentas e carentes da verdade do Senhor. Precisamos sim tomar o conhecimento de que Deus tem pressa e que vidas precisam ser alcançadas. O Senhor conta com a minha e com a sua pregação, meu amado irmão. O Senhor conta sim com que venhamos discipular, venhamos, sabe, evangelizar pessoas. Sabe, muitas vezes pessoas pensam que pregar é só estar aos púlpitos. Não, podemos pregar com a nossa vida, podemos pregar com os nossos atos, com as nossas condutas. Podemos sim pregar entregando um folheto, falando do amor de Cristo. Sabe, meus queridos irmãos, o Senhor quer salvar famílias.
eu e você. O Senhor quer nos usar como propagador das boas novas de salvação. E Deus quer usar este canal, a Igreja da Família. Você que faz parte desta igreja, se prontifique, se coloque, sabe, à disposição do Senhor. Não desobedeça a Ele. O Senhor quer te usar, meus queridos irmãos. Os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade, já dizia Charles Spurgeon. Portanto, não faça como Jonas, sendo desobediente à ordem de Deus. Pelo contrário, obedeça e coloque-se à disposição do Senhor. Em segundo momento, podemos ver que o que nos leva a passar por provações é a indiferença. Eu fui buscar o significado da palavra indiferença. Eu estive pesquisando e podemos ver que a palavra indiferença quer dizer assim, preste atenção: estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações. Quer dizer também falta de interesse, insensibilidade para com qualquer estímulo, falta de cuidado, de consideração, de descaso. A indiferença de Jonas quanto ao chamado de Deus nos mostra que até este ponto ele não se preocupava com a salvação dos ninivitas. O que percebemos, meus amados irmãos, é que mesmo após fugir diante de Deus, os seus atos não incomodavam sua consciência. Sabe, quando nós deixamos de pregar Jesus, quando nós deixamos de evangelizar, acredito, o Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo nos inquieta, porque esta é a nossa vocação. Se fomos salvos, precisamos pregar a salvação. Sabe, o Espírito Santo constantemente tem trabalhado com sua igreja, anunciando para que nós venhamos pregar a salvação. O Espírito Santo constantemente tem nos inquietado. Jonas sabia que Deus tinha uma tarefa específica para ele, mas Jonas não queria realizá-la. Há pessoas que muitas vezes acabam agindo como Jonas. É aquele tipo de camarada que não quer nada, não quer se envolver com as coisas de Deus, que nunca tem tempo, ele não quer nada, ele não faz nada, sabe? São pessoas apáticas, pessoas insensíveis em relação ao problema do próximo. Vendo à sua volta famílias desesperadas, fruto do caos espiritual em que o mundo está vivendo, o ódio familiar consumindo pais, filhos e irmãos, uma sociedade totalmente desequilibrada emocionalmente falando, pela falta de Deus. Nós somos este canal, meus amados irmãos, precisamos nos atentar a esta verdade. Jonas era o canal de Deus para a cidade de Nínive, mas Jonas estava indiferente em relação à salvação dos seus semelhantes. Sabe o que nós temos feito? Infelizmente, o que muitas vezes é que percebemos que nós acabamos cruzando os braços, fazemos vistas grossas em vez de ganhar essas pessoas para Deus. Há aqueles que também assim pensam: tem a liderança na igreja, tem pastores, tem presbíteros, enfim, tem pessoas que são chamadas e vocacionadas. Queridos, todos nós temos esta missão. Não podemos se fazer indiferente em relação à salvação das pessoas. E vou além: há aqueles que ainda pensam assim: se sou salvo, isto é o que me importa. Já outros se fazem de vítimas, assim como Jonas. Por que é que devo falar de Deus, pregar a salvação para um povo mau, ímpio e pecador? Certa feita, Bonhoeffer disse que o silêncio diante do mal é em si mesmo um mal. Deus não nos terá por inocente. Portanto, meus amados irmãos, eu custo acreditar que ainda exista crentes assim, indiferentes em relação à salvação do próximo. Sabe, se você é um deles, preste atenção: Deus, Ele odeia o pecado, ou melhor, Ele ama o pecador.
A máxima do amor de Deus está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vimos em primeiro momento que a desobediência a Deus nos leva a passar por provações. Em segundo momento, a indiferença em relação à salvação do próximo também nos leva a passar por provações. Em terceiro e último lugar, eu gostaria de refletir com vocês: a resistência a Deus também nos leva a passar por provações. E você? Você tem resistido a Deus? Você tem resistido à ordem que o Senhor designou para você? Amados, o texto nos mostra que o profeta Jonas estava oposto à ordem de Deus para a sua vida. Jonas não queria nada com Deus. Jonas não queria pregar o arrependimento aos ninivitas. Jonas não queria estar incumbido na tarefa de ser um missionário em Nínive. E isto fez com que ele fugisse da chamada divina, recusando-se a entregar a mensagem de salvação. O que o profeta não queria era que Deus tivesse misericórdia de um povo mau, exceto de Israel, e sobretudo aquele que Deus não tivesse compaixão da Assíria. Jonas não diz muito a respeito da impiedade desta cidade, mas o profeta Naum nos fornece mais detalhe ao declarar que Nínive era culpado de conspirações contra Deus. Naum, capítulo 1, verso 9. Segundo, a exploração dos desamparados. Naum, capítulo 2, verso 12. A crueldade na guerra. Naum 2, 12 e 13. A idolatria, prostituição e feitiçaria. Naum 3, 4, ou seja, era uma nação totalmente pervertida e cruel. Se você estivesse nos dias de Jonas, se você fosse incumbido com a tarefa que Jonas foi incumbido por Deus, qual seria a sua atitude? Você olharia para os ninivitas desta forma? Sabe, ali se opondo contra eles, não desejando que eles fossem salvos? O que Jonas se esquecera era que o propósito supremo do Senhor para com Israel era que Israel fosse uma bênção para os gentios e então levasse o conhecimento de Deus para as demais nações. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, a recusa de Jonas em ir a Nínive colocou tanto a sua vida como a vida daqueles marinheiros pagãos em um grande perigo. O que vemos é que ele pagou um preço muito alto por sua resistência a Deus. Mesmo em meio àquela forte tempestade, o profeta dormia profundamente no porão do navio. A tempestade enviada por Deus era progressiva, pois quanto mais os homens remavam tentando chegar à terra, mais forte ficava o mar. E para a surpresa de todos aqueles tripulantes, onde estava Jonas nesta hora? Jonas estava ali tentando ajudá-los a remar, tentando fugir da tempestade? Não, Jonas estava deitado no porão do navio, dormindo, descansando, despreocupado com a vida. Será que nós não nos encontramos assim como Jonas? Sabe, estamos sim enfrentando um turbilhão de problemas neste mundo em que vivemos. Sabe, amados, enquanto vivemos neste mundo, estamos sujeitos a ver tantas coisas ruins, tantas coisas más, mas não podemos cruzar os nossos braços, ou seja, não podemos, nos esquivar do nosso compromisso para com Deus, da nossa vocação em levar a salvação às demais pessoas. Hoje, muitos são os crentes que se acham adormecidos e resistentes à ordem de Deus, ao ide do Senhor, enquanto ao seu redor
há almas preciosas perecendo nas tempestades da vida. Meus amados irmãos, que venhamos refletir acerca desta verdade. E o que você tem feito, ou melhor, o que nós temos feito para alcançar estas pessoas? Quem sabe você pode estar aí pensando: pastor, hoje está difícil, diante deste vírus, diante do Covid-19, eu não posso sair para evangelizar, para entregar um folheto. É como disse anteriormente, nós temos os recursos tecnológicos, podemos sim mandar uma mensagem através de um WhatsApp, podemos mandar um e-mail, sabe? Você pode fazer um telefonema, dar um telefonema, melhor dizendo, para uma pessoa que você sabe que precisa de um ombro amigo, uma pessoa que precisa da palavra de Deus. Não podemos cruzar os nossos braços, não podemos ficar ali sentados esperando com que tudo venha a se cumprir. Não, façamos então a nossa parte. Será que vamos esperar aqueles que estão conosco no barco para então lançarem a sorte? Será que é este o seu pensamento? Com Jonas foi assim. Ele estava deitado, dormindo, enquanto os outros marinheiros lançavam sorte para ver o que mal sobreveio, o mal que sobreveio sobre eles. Para então, amados irmãos, para que então venhamos descobrir quem é o culpado por todo este caos, esta aflição que temos enfrentado. Nós temos sim plena razão de que é o pecado. O pecado, ele tem aflorado o mundo atual, mas nós, como filhos de Deus, temos a mensagem de salvação e temos que fazer a diferença. Saiba, se o Senhor Jesus, ele vocacionou a sua igreja para cumprir uma tarefa missionária, nós estamos incumbidos nessa tarefa, ou seja, foi uma tarefa maior do que a de Jonas. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, meus irmãos, o Senhor vocacionou a sua igreja para uma tarefa, uma obra missionária maior do que a de Jonas, que é de pregar a salvação, pregar o arrependimento a essas pessoas que precisam ser alcançadas. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. John Piper certa feita disse que uma vida não desperdiçada é aquela que reflete a glória de Deus. Então nós vimos que em primeiro momento, a desobediência a Deus nos leva a sofrer provações. Em segundo momento, a indiferença em relação à salvação dos outros faz também com que venhamos passar por provações. E em terceiro e último lugar, a resistência a Deus também pode ocasionar grandes provações em nossas vidas. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor e logo após eu estarei orando com você e impetrando a bênção apostólica. Amém? O Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Teu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Oh
Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Onde está, ó morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor Jesus, no manto branco voltará, e a noite enfim terminará, e em meio ao santo subirei, sua face eu contemplarei. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Jesus. Bendito, bendito. Oh, tu és tão grande. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar neste instante pela tua igreja, pelos teus filhos e filhas que se encontram em suas casas. Deus, nós ouvimos a sua palavra, nós fomos ricamente ministrados pelo Senhor. E não temos dúvidas que temos uma tarefa, temos uma chamada da parte do Senhor.
Deus, eu oro ao Senhor pedindo que o Espírito Santo venha nos inquietar nestes últimos dias, que o Espírito Santo venha nos incomodar, que venhamos ter sonhos, que venhamos, ó Pai, sim, buscar ao Senhor incessantemente, que venhamos nos voltar mais a Ti. Pai, nós ouvimos nessa noite que a desobediência, que a indiferença, que a resistência são situações sim que pode ocasionar grandes provações em nossas vidas. Jonas sim passou por tudo isso. O profeta Jonas enfrentou todas essas dificuldades, mas nós, filhos e filhas do Senhor, não queremos passar por aquilo que Jonas passou. Portanto, Senhor, venha agraciar as nossas vidas com a Tua presença, que o Espírito Santo possa nos capacitar, nos usar com autoridade e ousadia. Nós oramos nessa noite e assim te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos e com a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Amém. Deus abençoe.